grandes mitos gregos. Antígona, a mulher que disse não. Aqui está quem foi uma estrela e agora se desfaz em uma neblina sombria. Aqui está o majestoso rei que governou Tebas, o mortal que decifrou os insondáveis enigmas da Esfinge. Édipo, o parricida, o incestuoso, a quem toda a Grécia venerava pela sabedoria, mas que para ele mesmo era um grande enigma indecifrável. Banido, condenado ao exílio, ele vaga. E apenas Antígona, sua filha mais velha, permanece ao seu lado. Antígona, séria e triste, mantém a cabeça erguida e impassível aos insultos que chegam até eles. Caminham juntos, o cego guiado pela Virgem. Ao vê-los de frente, parecia que um morto voltava do submundo. Um dia, a maior sacerdotisa de Delfos previu a Édipo o mais terrível e lamentável destino. Matará o seu pai e dormirá com a sua mãe. O rei de Tebas tentou driblar a profecia do oráculo durante toda a sua vida. Mas um dia, a verdade finalmente veio à tona. Sem saber, Édipo havia assassinado seu pai e depois se casado com a própria mãe. Desta união incestuosa, nasceram 4 filhos. 2 homens, Etéocles e Polinices, e 2 mulheres, Antígona e Ismênia. Sua mãe, a desgraçada Jocasta, que havia se tornado sua esposa, se enforcou ao saber da terrível verdade. Édipo arrancou os broches de ouro que enfeitavam o vestido de sua mãe e os cravou em seus olhos. Nunca mais veria o dia. E tampouco veria a noite. E nem as pessoas. O trono de Tebas estava desocupado. Como os filhos de Édipo, Etéocles e Polinices eram muito jovens para reinar, foi Creonte, irmão de Édipo, que sucedeu o trono. Creonte decidiu não punir Édipo, porque pensava que, privado de sua visão, o pobre homem já tinha pagado a sua dívida. Essa decisão revolta Etéocles e Polinices. Os 2 adolescentes, vingativos e orgulhosos, furiosos por terem se transformado na vergonha de Tebas, capturam Édipo e o prendem em uma prisão no palácio. E pior ainda, proclamam o destronamento de seu pai e exigem o trono para si. A traição dos filhos se soma à desgraça e à vergonha. Édipo avisa os filhos
que, se não honrassem mais a ele, seu pai, estariam desafiando o destino e os deuses a humilhar o homem que lhes deu a vida e compartilhariam o trono sempre empunhando suas espadas. Etéocles e Polinices não se importam com essa maldição. Acabam expulsando seu pai de Tebas. E desde esse dia, Édipo vaga em sua mortalha de mágoa, amparado por sua filha. Conforme cruzam estradas, a jovem sustenta o pai como se fosse um grande herói. Ela sabe desde jovem que nunca deve desistir. Nunca deve ceder aos golpes do destino. Cansados, chegam à entrada de um pequeno povoado chamado Colonos, nas proximidades de Atenas. Como o oráculo havia previsto a Édipo, encontraria o descanso ali. Ali ofereceram abrigo. Finalmente. Édipo estava exausto. Antígona deitou ao seu lado e o tomou nos braços, como se o próprio pai tivesse se transformado em uma pequena criança. Um ano se passa longe do tumulto e do escândalo que só cresce em Tebas. Em uma manhã, logo quando nascia o primeiro raio de sol, alguém bate à porta. É Ismênia, a irmã de Antígona. Em um estado de extrema agitação, conta à irmã os últimos fatos que aconteceram em Tebas. Etéocles e Polinices tomaram o poder. Mas uma sombra paira sobre esta vitória. Édipo havia dito que os dois compartilhariam o trono sempre empunhando suas espadas. Para evitar a maldição, Etéocles sugeriu uma solução: dividir o poder. Seria suficiente para eles governarem em turnos, um ano cada um, para que não houvesse risco de nenhum conflito. Polinices concordou. Como Etéocles era o mais velho, foi o primeiro a subir ao trono, prometendo entregar a coroa quando chegasse a hora certa. Para respeitar o acordo, Polinices achou que seria mais prudente deixar Tebas durante o reinado do seu irmão. Dessa forma, partiu para Argos, a cidade vizinha, onde reinava o rei Adrasto, e se casou com sua filha. De forma oficial, os vínculos se fortaleceram entre Tebas, a cidade de Dionísio, e Argos, a cidade do grande herói Perseu. O primeiro ano havia terminado. Polinices retorna a Tebas para reivindicar o cetro real. Infelizmente, não sabia que o poder subiria à cabeça do irmão. Etéocles se recusa a cumprir o combinado. Se esqueceu do juramento. Polinices conseguiu se salvar fugindo, pois os soldados de Etéocles se preparavam para capturá-lo e trancá-lo nas profundezas da prisão. Ismênia respira fundo e tenta dominar as batidas fortes de seu coração e continua o seu relato. Polinices cavalgou até os portões de Argos. E ali contou ao rei Adrasto o que estava acontecendo. E este ofereceu um exército comandado por 7 capitães para que se dirigisse a Tebas e recuperasse o que era seu por direito. Esses capitães ficaram conhecidos como os 7 contra Tebas. Polinices estava no comando e jurou destruir as muralhas de Tebas e matar o irmão pela traição que havia perpetuado.
Ismênia faz uma pausa antes de sussurrar. A menos que nosso pai Édipo concorde em retornar para apoiar o nosso irmão que considere mais digno de governar. O ancião cego sacudiu a cabeça fortemente. Não, nem pensar. Que os filhos cumpram com o próprio destino. Ele, carregando o fardo de seus erros, tomado por desespero, sente que já não tem força e nem moral para intervir nos acontecimentos do mundo. Se deixa sucumbir, cheio de tristeza e de arrependimento. De repente, uma enorme cratera se abre. Diante dos olhos perplexos de Antígona e de Ismênia, o pobre Édipo desaparece pouco a pouco até o mundo dos mortos. Zeus decidiu pôr um fim ao sofrimento. Ismênia desaba a chorar, enquanto Antígona se manteve impassível. Ela pega a irmã pela mão. É hora de voltar a Tebas. Ao se aproximar de sua cidade natal, a cena que presencia é aterrorizante. Um grande exército cercava suas muralhas. O exército de Polinices. 7 comandantes estão de vigia diante das 7 portas da poderosa cidade de Tebas. Estão cercados por um oceano de escudos brilhantes, capacetes reluzentes e muitas lanças. Antígona corre até Polinices. Quer que ele recobre o seu juízo, pede que ele não erga suas armas contra o seu irmão. Polinices se recusa veementemente. Foi enganado. Teve seus direitos roubados. Etéocles precisa pagar e devolver o trono. Antígona corre ao palácio, onde Etéocles está protegido, e implora que renuncie à batalha. Etéocles também se recusa. Sem dúvidas, o mais velho não desistirá do trono. A guerra entre Etéocles e Polinices era inevitável. Impotente, Antígona subiu ao pico mais alto de Tebas e dali, em uma noite de silêncio e medo, na qual o menor dos ruídos fazia o seu coração parar, esperou que o mundo pegasse fogo. O sol está no horizonte. O alvorecer surge sobre Tebas. E com o coração inquieto, Antígona observa a paisagem que respira a morte. Os 2 exércitos se atacam. Prontos, os escudos brilhantes e as armaduras douradas desaparecem sob a poeira. Polinices e suas tropas se lançam diversas vezes contra a cidade e contra as muralhas de Tebas. Horas de combate, inúmeros feridos e mortos, mas ainda sem nenhum vencedor. Então, quando cai a noite, Polinices sai da multidão de guerreiros e propõe ao irmão uma batalha individual. Etéocles aceita. Todos param de lutar. Os 2 irmãos se lançam um contra o outro como animais selvagens. Saltam, se esquivam, se golpeiam. De repente,
Polinices cai no chão. Etéocles é o vencedor. Se vira em direção ao exército e levanta os braços como sinal de vitória. Polinices dá um último suspiro, se levanta e atravessa sua espada pelas costas do irmão. Era o fim. Agora os filhos de Édipo estavam um ao lado do outro no chão. Um é o assassino do outro. Antígona já não consegue conter as lágrimas. Ela chora. Chora pelo fatal destino de sua família. É o momento do funeral. Creonte toma a dianteira. Ele volta ao trono de Tebas. Quer acreditar em uma nova era, em um novo mundo. E tinha a intenção de fundar este mundo com princípios inabaláveis. Creonte decide fazer todo o possível para que tal tragédia nunca volte a acontecer. Para começar, decide dar as honras a quem morreu defendendo a cidade de Tebas. A começar por Etéocles, que foi enterrado em uma grande cerimônia. Depois, ordena que o cadáver de Polinices seja abandonado no campo de batalha. Que sirva de alimento para os animais, para que todos saibam qual é o preço por se levantar as armas contra Tebas. Creonte impõe a Polinices o mais terrível castigo para todos os gregos. Se um morto é privado de seu enterro, de seu direito básico e privado das oferendas e rituais que merece, ele está condenado a pagar eternamente no submundo, sem nunca poder descansar em paz. Para Creonte, essa decisão não foi fácil. Não tinha nada contra o seu sobrinho Polinices, mas ele ousou atacar Tebas e Creonte não podia tolerar isso. A lei de Creonte é muito clara. Todos que ameaçam Tebas ou desafiam o que é chamado poder do Estado teriam o mesmo destino que Polinices. Antígona se rebela, se joga aos pés de Creonte e implora que reconsidere sua decisão. Ela sabe muito bem que Etéocles é um usurpador, mas também sabe que estava defendendo sua cidade. E sabe que Polinices não deveria ter usado suas armas contra suas origens para recuperar o que era seu por direito. Mas condenar um homem ao inferno é inaceitável para ela. Apenas os deuses têm o poder de tomar essa decisão, não os homens. Até o dia da morte, todos são iguais. E é um dever sagrado, um dever para os deuses, prestar as devidas homenagens para o morto, sem se importar com seus crimes. Creonte se recusa a escutar. Não quer mais desordem. Se ele e seu povo quisessem sobreviver, não teriam outra opção senão usar o medo em seu favor. Polinices será um símbolo. Antígona se levanta, olha fixamente nos olhos de Creonte e diz não. Não. Não vou aceitar esta lei. Não é a lei de Zeus, mas a lei de Creonte.
a lei de um homem, não a de um deus. Como homem, como rei, Creonte tem o poder de fazer pela população o que acredita ser o melhor enquanto estão vivos, mas não pode decidir por suas almas depois de mortos. Há uma lei mais poderosa do que a de todos os homens. Uma lei não escrita. Se os deuses aceitaram que Polinices tinha sido derrotado, não queriam que sua alma fosse condenada a vagar eternamente. Antígona corre à casa da irmã e pede ajuda de Ismênia. Decide que durante a noite vai se esconder e, sem que ninguém saiba, longe dos olhares de Tebas, buscará os restos de Polinices e fará o funeral para impedir que sua alma vague nas sombras pela eternidade. Mas Ismênia se recusa. Está angustiada. São mulheres, portanto estão sujeitas às leis dos homens. Ismênia relembra Antígona do destino que a aguarda caso desafie esta lei. Antígona percebe que está completamente sozinha. A noite cobre a paisagem, acompanhada de um silêncio. Sob a luz das estrelas, Antígona busca o cadáver de Polinices. E ela o encontra ao pé de uma árvore, encostado, como se estivesse desmembrado. Então, suavemente, a jovem entoa um canto de luto. E assim, depois de começar os rituais sagrados, o cobre de terra. Assim que termina o funeral, aparecem os guardas, a prendem e a levam ao palácio. Antígona não tenta resistir. Agiu sabendo das circunstâncias e não evita as consequências. Quando está diante de Creonte, levanta a cabeça e enfrenta sua expressão severa. Creonte está desconcertado. Sente que nunca deveria ter promulgado tal lei. Mas como havia prometido o mais terrível castigo aos que ousassem transgredi-la, então Antígona deve morrer. Os guardas não se atrevem a tocá-la. Todos estão impressionados com sua determinação. É ela que os ataca. Sob os olhares transtornados dos habitantes de Tebas, Antígona cruza a cidade até as muralhas de uma tumba. É a tumba da família Labdácias, sua família. Tranquilamente, cruza a porta. Depois de um momento de hesitação, os guardas movem a pedra que fecha a entrada. A tumba está selada. Antígona agora deve esperar que a morte a liberte. Assim pereceu Antígona, enterrada viva, por ter obedecido ao princípio mais forte que todas as leis: a moral. Pela primeira vez, alguém havia se posicionado contra o poder absoluto. Antígona, a primeira figura de resistência. Em nome da consciência, pagou com sua vida por sua audácia. Na Terra, nada será como era antes. Agora a lei da consciência se opõe à lei dos deuses e à lei do Estado. Assim nasce a liberdade individual. O tempo dos mitos
se dissipará pouco a pouco. E o da história começa agora.